investimento necessário para reabrir a planta. Segundo o jornal Financial Times, o custo do projeto pode superar 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje, 28 de outubro de 2025, terça-feira, vamos juntos com o CBN Esportes até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Série B, 2 jogos fecharam a 34ª rodada da competição ontem à noite. A Chapecoense venceu o Operário por 2-0, resultado que levou o time de Santa Catarina à vice-liderança da competição com 57 pontos. O Operário é o 13º colocado com 42. O Atlético Paranaense, enfim, voltou a vencer. O Furacão derrotou o Amazonas por 2-0 e ficou na 7ª colocação com 53 pontos. Já o Amazonas é o penúltimo com 32. E agora destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, bom dia, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta terça-feira. O Guarani deu um passo importante para a transformação do clube em SAF. Ontem o Conselho Deliberativo aprovou e deu aval para a constituição da SAF. Agora a proposta vai ser levada para os associados do clube decidir se propostas podem chegar ou não e ser discutidas pela diretoria do Bugre. Daqui a pouco vamos ouvir Rômulo Amaro, que confirmou que é candidato à reeleição para continuar na presidência do Guarani, e também sobre essa situação envolvendo a SAF no clube. A diretoria do Primavera anunciou a saída do técnico Fernando Marchiori. O provável destino do treinador é o Caxias na temporada 2026. Marchiori teve uma passagem de muito sucesso pelo Fantasma, 11 meses, com 2 resultados expressivos: o vice-campeonato paulista da Série A2 e o vice da Copa Paulista. E agora destaque do futebol paulista. Alô, Gabriel do Dziaki. Após a maratona dos últimos dias, que incluiu viagem a Quito, no Equador, derrota pesada para a LDU e empate sem gols com o Cruzeiro no domingo, o Palmeiras passa agora a pensar em como virar o duelo diante dos equatorianos no Allianz Parque na próxima quinta. O lateral esquerdo Piquerez deve voltar aos titulares e Bruno Fux pode ser mantido no lugar de Aníbal Moreno. Os outros 3 grandes voltam a campo no fim de semana. No sábado, o Santos pega o Fortaleza na Vila Belmiro, enquanto no domingo o Corinthians encara o Grêmio em casa e o São Paulo visita o Vasco. Sul-Americano, o Atlético Mineiro enfrenta o Independente Del Valle do Equador hoje às 9h30 da noite na Arena MRV pela semifinal da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, empate, 1-1. Quem vencer fica com a vaga na decisão. E agora o destaque da Ponte Preta, ainda na ressaca do título da Série C do Campeonato Brasileiro, Antônio Lupe. É isso, Júlio. A Macaca ainda comemora o título da Série C. Aliás, esse caneco, essa conquista da Ponte coloca a Alvinegra ano que vem direto na 3ª fase da Copa do Brasil. Financeiramente, muito importante para o clube. E daqui a pouco o goleiro Diogo Silva, um dos principais personagens na conquista do título, fala sobre a emoção e também a importância de escrever o nome na história da Macaca. Estamos acompanhando o Masters 1000 de Paris. João Fonseca, que foi ovacionado ao entrar em quadra, acaba de vencer o segundo set e empatar o jogo, hein? Primeiro set foi vencido pelo canadense Denis Shapovalov por 7-5, e o João Fonseca fecha em 6-4 o segundo set, deu Brasil, o segundo set é brasileiro. Shapovalov é um adversário bem difícil, mas seguimos aqui monitorando o jogo, acompanhando a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Paris, a sensação do tênis. E agora destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Tudo bem, Fábio? Bom dia pra você.
Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco uma demissão de treinador no Campeonato Brasileiro. O Bragantino, após a derrota para o Vasco, decidiu demitir o treinador Fernando Seabra. O Bragantino, que vem em queda no Brasileirão, estacionou na 12ª colocação com 36 pontos, apenas 5 pontos da zona de rebaixamento. E nessa campanha recente são 19 jogos com 13 derrotas. Portanto, a queda de Fernando Seabra se dá pelo momento muito instável do Bragantino. Massa Bruta busca um novo treinador. Roger Machado e Thiago Carpini são os nomes veiculados lá em Bragança Paulista. Valeu, Fábio Chaib. Agora o destaque da opinião com Carlão de Freitas. Tá aqui tenso, suando com João Fonseca. Tá tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, meu caro Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. João Fonseca. Domingo foi muito legal, muita comemoração pela conquista lá no ATP 500 da Basileia. E hoje já, né? O atleta não tem descanso, né? O tenista principalmente. E agora nesta batalha na primeira rodada do Masters 1000 de Paris. Bom, eu acho que 2026 já começa, né, para Campinas. O Guarani há algum tempo, já um processo de reformulação. Rômulo Amaro vai falar as intenções dele com relação à presidência, ao comando do Guarani. A Ponte ainda em processo de ressaca, mas já precisa vislumbrar 2026, né? Muitos problemas à vista. A emoção faz parte, só que a razão também, ela é ligada. E a Ponte vai precisar aí de muita criatividade, muita força financeira e muita reorganização para ter aí um 2026 melhor do que foi o 2025. Participações liberadas através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Fique à vontade para participar e interagir aqui com a gente. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Eduardo Rodrigues, o Bolacha, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem atua em postos, distribuidoras e empresas. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Informações do trânsito com o Mário Quintino. Tudo bem, Mário? Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região central de Campinas. Tem atendimento de uma ocorrência pela Benjamin Constant, pouco antes da Andrade Neves. Atenção pela região ali nas proximidades, quem segue na Saldanha Marinho e também pela João Penido Burnier, encontra boas condições em ambas as vias. Falando também para quem utiliza a Alix da Cunha, a movimentação é maior em direção da região central, mas por enquanto sem pontos de parada. Para quem vai acessar o Trevo da Bosch também segue sem problemas nesse momento. A gente estava acompanhando também a situação da Campinas Montemor, que tinha situação complicada para quem vinha em direção de Campinas. Agora, pista já liberada, nosso ouvinte segue sem problemas, tanto para acessar Campinas quanto para quem vai em direção de Hortolândia e Montemor. Falando também rapidamente do sistema Anguera Bandeirantes, atenção nas duas rodovias, quem vai em direção da capital paulista diminui a velocidade em Jundiaí.
na Bandeirantes, à altura do quilômetro 50, enquanto pela Anhanguera, do quilômetro 62 até a chegada já para o quilômetro 60. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário volta na programação da CBN agora às 11h18. Toque de Ouro, com André Heller. 11h20, estamos em contato com o nosso campeão olímpico André Heller para falar de vôlei Renata. Tudo bem, André? Como está nesta chuvosa terça-feira campineira? Bom dia, Júlio, e bom dia a todos que estão nos acompanhando por aqui na Rádio CBN. Um prazer falar novamente com vocês. Sempre uma honra. Hoje temos vôlei Renata em quadra, depois de um belíssimo início na Superliga contra o Monte Carmelo, né, vencendo com muita autoridade, mais uma vez jogando no Taquaral às 6h30 da noite contra a equipe do Goiás Vôlei. O que é que você está projetando, né, André, para esse duelo? A Superliga tem se destacado pelo forte equilíbrio, mas estamos otimistas aí com o fator Taquaral hoje para conseguir mais uma vitória. Exatamente, Júlio. Foi uma vitória importante na estreia da Superliga, um jogo que, em teoria, se mostrava bastante difícil, depois na prática. O vôlei Renata, embalado pelo título do Campeonato Paulista, conseguiu uma excelente vitória, inclusive podendo mesclar atletas titulares com reserva. Eu acho que essas oportunidades são oportunidades de ouro, de colocar todo o plantel para jogo. Foi uma excelente vitória, um excelente início, sem falar no destaque da partida, que foi a chuva de bichinhos de pelúcia, que, aliás, tenho que compartilhar com vocês, que ontem nós fizemos a entrega desses bichinhos de pelúcia lá no Hospital Boldrini. Foi um ace que o vôlei Renata marcou, entregando esses bichinhos de pelúcia para a brinquedoteca do Hospital Boldrini. Na verdade, eu, o Maurício e o próprio Luquinha, o líbero da nossa equipe, estávamos lá para entregar os brinquedos em mãos das crianças que estão lá no Hospital Boldrini, conseguindo assim acalentar e dar um pouquinho de carinho, um pouquinho de amor a essas famílias que estão passando por momentos mais frágeis. Assim, é um movimento muito legal do vôlei Renata, e nós saímos sempre mais fortalecidos e com mais vontade ainda de fazer esse tipo de movimento para ajudar. Antônio Lupe tem uma pergunta aqui para o André Heller. Pois não, Lupe? Tem uma pergunta assim, Júlio. Bom dia ao André, o nosso campeão olímpico no Toque de Ouro. André, primeiro, mais uma vez, bom dia para você. Eu tava lendo aqui uma notícia envolvendo o Campeonato Mundial Masculino de Clubes, né? Tá chegando, faltam 50 dias na reta final do mês de dezembro, e o vôlei Renata está confirmado como organizador da competição. Outros dois clubes brasileiros, o Sada Cruzeiro, aliás, que ontem perdeu num jogaço
contra o SESI, né? O SESI levou a melhor, e o Praia Clube. A única dúvida que eu fiquei, André, não sei se você vai poder responder a minha dúvida, é porque o Mundial com o Vôlei Renata sendo o organizador está programado para acontecer lá em Belém do Pará. Bom dia, André. Bom dia, Lupe. Isso mesmo, nós seremos os sediantes, os organizadores do Campeonato Mundial de Clubes e sim, o campeonato será em Belém do Pará, faz parte da política, não só da Confederação Brasileira, não só da Federação Internacional, mas de todos os clubes em descentralizarem um pouco essa modalidade, os campeonatos dessa modalidade, levando a possibilidade para outros locais, digamos assim, mais longínquos geograficamente falando, para esse público também ter a possibilidade de participar e experimentar um evento da magnitude do voleibol. Então, sim, o Campeonato Mundial de Clubes está confirmado, como o Vôlei Renata organizando, sediando. Entretanto, este campeonato será em dezembro, segunda quinzena de dezembro, lá em Belém do Pará. Carlão de Freitas, André, ele tá com a gente. Carlão, a gente tá aqui na torcida pro Vôlei Renata continuar embalado, né? Que verdade. Temporada, hein, Carlão? Que temporada com o Campeonato Paulista já pegando esse embalo, né, da Superliga, e é justamente em cima deste bom momento, né, André? E você já nos deu várias explicações e tal, mas não custa aí a gente voltar a este assunto, né? Como que e você, um atleta consagrado e também um dirigente que convive com o dia a dia, né, deste Vôlei Campinas, deste Vôlei Renata. A gente sabe que é um elenco maduro, que é um elenco recheado de jogadores experientes e vitoriosos. Mas como manter o foco de um time desse, André, e principalmente num jogo hoje contra o Goiás, que na teoria, a gente sabe que tem a prática e precisa confirmar, mas na teoria Campinas é o favorito. Mas como colocar na cabeça destas feras o jogo em si, para não desfocar? Carlão, eu vou usar uma filósofa muito conhecida de todos nós para dizer qual é a melhor estratégia. Não sei se vocês já assistiram Procurando Nemo. Sim. Tem aquele peixinho que é a Dory, ela falava assim, continue a nadar, continue a nadar. A estratégia mais adequada, mais eficiente é continue a treinar, continue a se preparar, continue a se aprimorar. Essa é a estratégia que a gente usa, né? No ambiente esportivo não tem fórmula de sucesso, não tem receita pronta, não tem um caminho. Resultados passados não garantem resultados futuros. O Campeonato Paulista, o título do Campeonato Paulista é muito importante, mas já passou. Serve muito para a gente entregar para a comunidade, para a cidade, para vocês, para os torcedores, para os patrocinadores, mas a equipe 2 dias depois estava treinando, se condicionando muito. Hoje é um jogo que em teoria e só na teoria não é tão complexo. Na prática vocês verão que será um jogo sim difícil, complexo. A equipe de Goiás é uma equipe capacitada, nós não temos tantas informações deles, o que deixa o jogo ainda mais complexo. Meu amigo, continuamos a nadar, a nos preparar e treinar sempre, porque no esporte é isso, você não pode perder tempo, aliás, não se desperdiça tempo. Nós investimos o nosso tempo e o investimento é sempre em treino, condicionamento, aprimoramento e é investimento em preparação continuada, é assim que funciona o esporte. André, você pode repetir para mim a frase, o resultado de ontem? Resultados anteriores, o resultado de ontem não garantem resultados futuros, né? Boa. O título paulista que foi conquistado é muito importante, mas agora o troféu, a medalha está ali paradinho para ser exibido, é maravilhoso, nos credencia, deixa o nosso currículo mais robusto, mas para o jogo de hoje, por exemplo, contra o Goiás, não tem validade nenhuma, a vitória precisa ser construída como em todos os outros jogos. Eu vou usar essa frase. Acho que... Não, é uma baita frase. Aliás, até indo nessa linha, o André, a gente tá acompanhando aqui o Masters 1000 de Paris e o João Fonseca, que acabou de fazer história, né?
no final de semana, já em quadra, tem sido a sensação do tênis. E você também teve uma ascensão muito rápida, muito jovem, assim como o João Fonseca, que está carregando uma grande expectativa de repente, uma nova geração no tênis, como há muito tempo nós não temos no Brasil. Como é que você vê quando jovens talentos aparecem, assim, tem uma ascensão tão rápida? A questão emocional, a questão desse cuidado psicológico é muito importante para aliar juntamente com a técnica também, né, André? Poxa, Júlio, essa é uma questão muito importante e te confesso que eu tenho um encantamento especial assim, sobre esse tipo de tema, porque de fato ele é importante para qualquer profissão, não só para o esporte. O João Fonseca, sim, é muito jovem, é um jovem talento, mas se a gente pesquisar o histórico, quanto tempo ele treina, quanto investimento de tempo, de atenção, de energia, o quanto ele se cercou de pessoas qualificadas para o ajudarem, o quanto de habilidades e competências que gravitam no entorno das habilidades técnicas ele precisou adquirir para conquistar o primeiro título, o segundo título, e muita coisa boa ainda vai acontecer. E, na verdade, é isso, sabe, Júlio, Lupe e Carlão? É uma equação, assim, o talento ele não se sustenta por si só. Todo talento é um potencial simplesmente, não é promessa. Esse talento precisa vir acompanhado de novo, investimento de tempo, de atenção e, sobretudo, de investimento na aquisição de habilidades que gravitem no entorno, de fato, desse talento, para aí sim esse talento se tornar força real. Essa é uma equação muito importante. Na verdade, não é nenhuma equação simples, né? É talento vezes investimento. Então, é necessário que se faça isso. O João Fonseca é jovem, mas tem um histórico de preparação, de treino e de repetições de movimentos para que ele conseguisse adquirir uma eficiência, uma eficácia técnica. E esse é o segredo de tudo, sabe, Lupe, Júlio e Carlão? A repetição, o treino, o aprimoramento, a capacitação continuada sempre serão os matriarcas da aprendizagem. Perfeito, que aula aqui com o nosso grande André. Boa. Sensacional, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento esportivo também. André, abração, boa sorte hoje pro Vôlei Renata, a gente vai se falando aí na próxima semana aqui no CBN Esportes. Ótima semana para você. Abraço e até semana que vem. Valeu, grande André Ehler, agora são 11h30. CBN Esportes Campinas. Venha molhar. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Idade é Rosário, se beber não dirija. Repórter CBN. Terça-feira, 28 de outubro de 2025. 5 pessoas morreram até o momento numa operação contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Um policial civil está entre os mortos. No conjunto de 26 comunidades estão refugiados, chefes de facção, de acordo com os investigadores. Pelo menos 55 pessoas foram presas. Pelo menos 2.500 homens das Forças de Segurança do Rio participam da ação. O índice de confiança da construção da FGV caiu 0,7 ponto em outubro e ficou em 91,6 pontos. O setor não conseguiu sustentar a alta observada no mês passado e retornou para o patamar de agosto. O resultado foi influenciado pela piora das expectativas para os próximos meses. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o segmento da construção caminha para fechar o ano com menor crescimento, mas com um mercado de trabalho aquecido.
Está prevista para hoje a votação no Parlamento de Portugal da proposta do governo que dificulta o acesso ao pedido de cidadania para estrangeiros. O texto aumenta de 5 para 7 anos o tempo de residência regular no país da Europa para um imigrante iniciar o pedido de cidadania portuguesa por tempo de casa. A iniciativa atinge principalmente brasileiros. A ONU informou que as emissões devem cair pela primeira vez antes de 2030. O ritmo, no entanto, ainda é insuficiente para o limite de 1,5 graus estabelecido pelo Acordo de Paris há 10 anos. A informação está num novo relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca no... Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do bom dia ou boa noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas. (11h35) vai preparando por gentileza aí a linha com o Gabriel Dudziak, meu caro Eduardo Rodrigues. Mas antes, atualizando aqui, tá osso duro de roer, hein, gente? Eita! Masters 1000 de Paris tá 3-2 no terceiro set para João Fonseca contra o Shapovalov. O João chegou a abrir 2-0. Os últimos games aí o Shapovalov conseguiu alguns aces equilibrando o jogo, fez 3-2 no set. E tá 1-1 no jogo. Primeiro set do canadense, 7-5. O brasileiro venceu o segundo por 6-4. 3-2 agora no terceiro set. É o Masters 1000. Piso duro. Jogo difícil pro João Fonseca, mas estamos aqui na torcida para o brasileiro. A nova geração do tênis que tá vindo com tudo. Uma biadade também com o João Fonseca. Vamos lá, informações do futebol paulista. Alô, Gabriel Dudziak. Descanso, definições e concentração. Esses são os 3 objetivos do Palmeiras para tentar a classificação à final da Libertadores na próxima quinta-feira contra a LDU. O Alviverde precisa de uma vitória por pelo menos 3 gols para levar a decisão da vaga aos pênaltis e de um triunfo por 4 gols de vantagem para garantir o avanço no tempo normal. O técnico Abel Ferreira ainda não sabe se poderá contar com o volante Aníbal Moreno, que está lesionado. Se ele não puder atuar, Bruno Fux pode ser mantido ao lado de Murilo e Gomes na equipe. Já na lateral esquerda, Piquerez volta no lugar de Jefté após cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro. Os outros 3 grandes do estado só voltam a jogar no fim de semana. No sábado, o Santos recebe o Fortaleza na Vila Belmiro, tentando novamente se afastar da zona de rebaixamento. O lateral esquerdo Souza, suspenso, será desfalque. Por outro lado, Zé Rafael estará de volta. No domingo, o Corinthians recebe o Grêmio na Neoquímica Arena, buscando a 3ª vitória consecutiva no campeonato. O Alvinegro terá os retornos do lateral direito Mateuzinho e do volante Maicon, que cumpriram suspensão, mas não contará com Ranieri, Martinez e Breno Bidon, que agora estão suspensos.
O São Paulo, por sua vez, encara o Vasco no Rio de Janeiro. O tricolor não terá o lateral direito Mike e o atacante Luciano, suspensos, mas provavelmente contará com os zagueiros Rafael Tolói, recuperado de lesão, e Ferrarese, que cumpriu suspensão. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. Registrando aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Rodrigo Pupo, de Campinas. Bom dia. Relendo a mensagem que enviei ao Arena, percebi que cometi uma injustiça ao mencionar o avô do Carlão, então eu gostaria de pedir desculpas a ele. Abraço a todos. Por que injustiça, Rodrigão? Não tem nada a ver, meu avô. Bom, eu não entendi absolutamente nada, isso aí se resolve. Bom dia. Tá tudo certo, pode ir. O Lupe poderia nos passar quem fica e quem sai. Pô. Quem fica e quem sai do Botafogo da Paraíba e por onde anda Léo Jaime, ex-Bragantino. Nossa, Léo Jaime parou, Renato né? Alves. Léo Jaime parou. Boas músicas, né? Léo Jaime. Não, mas não é esse Léo Jaime. Mas ele fazia gol nos times de Campinas, cara. Não, era Léo Jaime Lincoln, lembra? E outra, Malaquias, lembra? Malaquias. Jogou no Guarani o Malaquias. Cris, zagueiro. Nossa, esse batia. O Léo Jaime, ele parou, ele não joga mais. O último clube dele foi a Portuguesa, a Lusa. A Lusa, que aliás, tem que agradecer a Ponte Preta porque vai pra Copa do Brasil, hein? Olha aí. Uma fila de agradecimentos ali na porta do Moisés do Carvalho. Bom dia, equipe esportiva. 3 dias de pura alegria e muita felicidade de conquistar o nosso primeiro título nacional, momentos inesquecíveis da minha vida. Sou José Carlos Guegolotti, de Campinas, Jardim Maria Eugênia. Obrigado pela mensagem, Zé, valeu demais. Mais participações aqui. Bom dia, tudo bem? Já preparando a picanha pro final de semana. O Wilson aqui. Agora é bom, né? Porque agora tá de férias, né? O torcedor Ponte Pretano tá feliz e de férias agora até janeiro. Picanha, o negócio tá bom aí, Wilson. Não, tá legal. É uma semana que pede, né? É o Antônio Wilson especial. Que foi que mandou mensagem. Aliás, o Antônio Wilson investigar essa parceria aí, hein? Aliás, o Antônio Wilson ontem. Ele mesmo. Não teve enquete, não teve aposta, não teve nada e do nada um stories do Carlão cheio de 15. 15. O que um título não faz, hein? Você acha que a fera pediu ou não? Claro que pediu. O André Heller deu um show mais uma vez hoje, Rafael Fernandes. O Marcos está perguntando aqui pra você, Fábio Scheibe. Qual dos semifinalistas tem maior porcentagem de chances de ir à final? Repito, qual dos semifinalistas da Libertadores tem maior porcentagem, chances, probabilidades de ir à final? LDU, Palmeiras, Flamengo ou Racing? Vendo friamente, né, os resultados apenas, a LDU tem uma boa vantagem contra o Palmeiras, né? Fez 3-0, é verdade que joga fora de casa agora, joga no Allianz Parque, mas para sustentar a vantagem, um 3-0 é bem melhor que 1-0, por exemplo, do Flamengo, não é o cilindro contra o Racing, vai estar lotado também, inclusive a torcida do Racing fez um bandeiraço ontem, antes dos jogadores irem para a concentração da equipe, foi uma coisa muito bonita realmente, mas eu creio que a LDU, pelos números frios, né? 3-0 é a favor. Eu acho assim, é óbvio que o Palmeiras tá muito vivo. Tem até a brincadeira que o Palmeiras é o time do pacto, né? Porque sempre consegue revirar voltas. O Abel não gostou disso não, viu? Mas o Abel não gosta de nada, ele é amargurado. Mas aí eu concordei com o Abel. Mas acho que a gente superestima, Carlão, esse poder de reação do Palmeiras. Porque é muito difícil você virar um 3-0, mesmo jogando em casa, mesmo sabendo que o Palmeiras, pelo menos pra mim, no papel, é mais time que a LDU. Mas, gente, é um 3-0 numa semifinal de Libertadores. É complicado, Eu não descarto o Palmeiras na final da Copa Libertadores. Eu acho que é um time que já provou muita condição, já mostrou em situações adversas do que é capaz. Eu não descarto, mas é evidente, né? Ninguém é bobo aqui. Aí chega o torcedor, aí vira o Palmeiras, chega o torcedor na sexta-feira. Mas você falou que... Tudo que você falar, vou reclamar, não tem jeito. É claro que é evidente que o Palmeiras, ele é muito forte e mentalmente também, né? O Abel prega muito isso no elenco, mas é difícil, né? Como o Fabião disse, você entrar em campo com a responsabilidade de marcar 3 gols é muito difícil, diferente de você marcar 3 ou 4 gols de uma maneira natural. Então eu acho que dentre os 4, isso não significa que a LDU está na final, mas dos 4 participantes da fase semifinal, a LDU é que tem mais possibilidade, é o que está vencendo o duelo por 3-0. Maravilha. Se lamentar, né, Fábio? Se lamentar sobre Libertadores ainda. Ontem um acidente com o ônibus dos torcedores do Flamengo, indo para a Argentina acompanhar a equipe contra o Racing no Cilindro, ainda na Via Dutra, um ônibus com a torcida do Flamengo, alguns integrantes da torcida organizada do Flamengo sofreram um acidente muito grave, ainda não há registro de pessoas com problemas mais sérios, mas muitos feridos, inclusive todos sendo atendidos já lá no Rio de Janeiro, né?
É isso aí. E tem um ouvinte perguntando aqui pro Carlão, o Luizinho. Alô, Carlão, Luizinho do Florense. Boa. As nossas chances do ex aumentam agora que o Vini Júnior oficializou o namoro com a Virgínia. O amor venceu. Você quer comentar sobre isso pra quem não tá sabendo? Você pode explicar pra quem é Virgínia, pra quem tá por fora? Quem é Vinícius Júnior? Quem é Vinícius Júnior? Quem é Vinícius Júnior? Acho que Virgínia hoje, acho que do mundo da internet é a maior personalidade. Eu acho que a gente... Ou a celebridade, né? A gente pode colocar assim, celebridade, porque todo dia você abre qualquer portal, tá o nome dela lá. E o Vinícius Júnior, como que é aquele sorte no amor e tal? Azar no jogo, sorte no amor, né? É, mas não, acho que é sorte nos dois. Eles formam um casal muito bonito. Muito e que isso possa ajudá-lo no Real Madrid, consequentemente na seleção brasileira. Né, Lupe? Boa sorte ao menino Vinícius. Boa sorte, sucesso ao casal, né? Parabéns pela vitória. Parabéns pela vitória. Parabéns pela vitória, Vinícius Júnior. Júnior. O mesmo se aplica a Zé Felipe, que é o ex-marido da Virgínia, com a Ana Castela. Imagina chegar na coletiva do Real Madrid, Vinícius Júnior vai falar sobre a briga, que ele não quis sair, aí vem um jornalista, tudo bem, o Léo Dias espanhol. Antônio Lupe. Antes de tudo, parabéns pelo relacionamento e por assumir o namoro com Virgínia. Tá de brincadeira, hein? 11 horas e 43 minutos, voltamos já, bolacha! CBN Esportes Campinas. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Inspire. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E a bola sobe no ginásio do Taquaral, 6:30 da noite. Vôlei Renata e Goiás. Esse jogo você acompanha aqui na CBN Campinas com Ziriguidum, hein? Carlos Cabela vai contar a história do jogo com os comentários da Renata Rondini. 6:30. Tá indo embora pra casa, não conseguiu ingresso? Liga na CBN que você vai acompanhar esse jogaço de vôlei entre Campinas e Goiás. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 46 minutos, estamos de volta agora com informações do Guarani, meu caro Antônio Lupe. Bom, Júlio, vamos falar do Guarani. O Guarani, na parte futebol, situação dentro de campo, ainda sem muitas novidades, né? Após a eliminação da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas, fora das quatro linhas, muitas coisas estão acontecendo lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ontem, o Conselho Deliberativo do clube aprovou, na verdade, na última segunda-feira, foi ontem, né? Hoje é terça. Na última segunda-feira, o aval para a constituição da SAF após a análise e a atualização do Estatuto Social. O que isso significa? Que o Guarani já pode se tornar SAF? Não, porque agora precisa mais um passo. E qual é esse passo? Os associados precisam votar se o clube vai receber ou pode receber
interessados em se tornar SAF do Guarani. Porque a partir dessa votação, essa segunda aprovação por parte dos associados, aí sim a diretoria, o conselho de administração pode receber propostas e escolher aquela que for melhor. Inclusive, em 2025, ainda tem um processo político no clube, a eleição do novo presidente. O Rômulo Amaro, que ocupa a cadeira em 2025, ele deu uma entrevista coletiva na última semana e confirmou que é candidato à reeleição à presidência do Guarani. Nós temos sim intenção de entrar com uma chapa. Eu, particularmente, tenho intenção de voltar para a reeleição, disputar o pleito, agora muito mais preparado, porque tudo que a gente tem passado aqui nesses últimos meses dentro do Guarani Futebol Clube não tem sido fácil, mas tem sido de muito trabalho, muito árduo. Isso está nos trazendo um crescimento e um amadurecimento importante que o Guarani necessita. E a continuidade do trabalho agora é muito importante. Nós não decidimos ainda quais serão os membros que vão participar da chapa. Está tendo uma reunião essa semana para tomar essa decisão, mas a ideia é que eu volte para participar sim. O que vai acontecer dentro da SAF vai depender muito das decisões que o Conselho Deliberativo vai tomar e que os sócios vão optar. A relação com o Graziano é muito saudável, sempre foi. Nós nunca tivemos problema com ele. Todas as vezes que nós fomos para conversar com ele, ele nos recebeu muito bem, nos deu as explicações dentro das necessidades que o Guarani precisa. Nunca se negou a fazer o estádio, nunca se negou a fazer a arena e o CT, entregar as obrigações dele, nunca atrasou as parcelas que ele combinou com a gente, mensal. Agora, precisamos ter uma definição. A arena ela tem que ser feita, ela está na justiça, é uma obrigação dele fazer a arena. Agora, se ele vai fazer uma arena com 12 mil, ou se ele vai fazer uma arena melhor ou maior, vai nos fazer uma proposta melhor, isso quem vai avaliar serão os sócios. A gente tem sim a integridade de ter um respaldo do Roberto em relação a isso. Agora, se virão mais propostas, se nós teremos outros direcionamentos, vai depender muito do que os sócios e o Conselho Deliberativo, junto com o Conselho de Administração, vão avaliar e ver o que é o melhor para o Guarani. Sempre que for o melhor para o Guarani, nós vamos optar. Isso você pode ter certeza. Rômulo Amaro, confirmando então que é candidato à reeleição e falando dessa relação com o Roberto Graziano, que é um cara que é importante ainda na vida do Guarani e é um dos interessados, né, nessa possibilidade, claro, se tudo acontecer dentro do estatuto, um interessado nesse projeto de SAF do Alviverde. Mas como o Rômulo disse, isso só deve ser definido no ano que vem, essa possibilidade do clube se tornar SAF. São pequenos passos até a conclusão da possibilidade da sociedade anônima no futebol do Guarani. Perfeitamente. E ao que tudo indica, teremos a SAF sendo concluída só no primeiro semestre, né, de 2026, isso é uma projeção otimista, na verdade. Então a SAF ainda vai levar um tempinho para começar a apitar, como diriam os antigos. Nesse processo, Carlão, a decisão do Guarani foi de estruturar o departamento de futebol com a permanência do Farney, do Elano e do Matheus Costa em meio ao processo eleitoral, porque não tem como você esperar o desenho de quem vai assumir o clube em meados de dezembro. Ficaria muito apertado. Então, que a situação entendeu isso e que a oposição, alguma chapa que não seja a situação vença, entenda que, pelo menos para o Campeonato Paulista, caso essa chapa vença, eu acho que é mais inteligente você manter essa estrutura. Eu espero que entenda, né, se acontecer da outra chapa vencer, né, ou de uma chapa diferente aqui da qual o Rômulo pertence, até porque seria uma mudança drástica e no carro-chefe do Guarani, que é o futebol. Então já está determinado, o Farner continua, o Elano continua, o Matheus continua. Eu concordo, eu gosto da continuidade no futebol, eu não acho que é terra arrasada, embora o 2025 tenha sido traumático sim na vida do Guarani, é algo que o torcedor não vai esquecer, e a mudança precisa ser radical, não em nomes, mas em termos de postura, em termos de planejamento, e me parece que, não oficializado, mas já corre a boca pequena que o Guarani vai apostar sim na experiência
Eu acho que o que aconteceu com a Ponte, embora ninguém vai reconhecer, mas o que aconteceu com a Ponte serve de lição para o Guarani. A parte boa da campanha da Ponte, que foi o planejamento com jogadores mais velhos, com jogadores experientes, e eu acho que como o intuito do Guarani é sair desta Série C o mais rápido possível, ele se apega no que deu certo, né? Então, no rival deu certo, então o Guarani deve apostar sim na experiência, claro, com qualidade, né? Não adianta você contratar esse jogador experiente, mas jogador que não vai contribuir na parte técnica. Então tem que unir a experiência e a qualidade, que com a força do Guarani, a pujança do Guarani, a força da torcida, o Bugre tem sim possibilidades de disputar a Série C, disputar para vencer. E acabou, hein? Deu Brasil, João Fonseca quebrou o Shapovalov de virada. Moleque, vencendo no Masters 1000 de Paris, vitória do Brasil, João Fonseca. Bola pra um lado, bola pra 2-1. Sensacional. O João Fonseca é um novo ídolo do esporte brasileiro. Será que vai chegar? Cara, 19 anos. Nossa, tem outra, o tênis, o que nós falávamos com o André, né? O cara, ele ganha no domingo um torneio super difícil. Na terça-feira ele já tem um jogo desse tamanho para um campeonato ou para um torneio muito complicado também. O mental de um tenista é algo assim terrível, cara. É o físico, né? Físico, para aguentar uma maratona, uma decisão de título. Sim, e 19 anos, olha a maturidade. Tá louco. A gente espera que ele continue aí nessa Podemos chamar de nosso menino? Nosso menino, né? 19 aninhos, né? Nosso menino, claro. Que deve diz que vai raspar a cabeça, Antônio. Mas aí não tem problema. Hoje, o layout... Todo layout é importante. 19 anos também. Deve estar fazendo ace atrás de ace. Voando, né? E a Ponte Preta, meu cara? Vamos ouvir o goleiro Diogo Silva, que ontem visitou aqui o Grupo EP, participou do Globo Esporte. Ele que foi um dos principais personagens do título da Ponte Preta. Diogo Silva fala no CBN Esportes. Lá dentro você se emociona e tal, mas não você vendo de fora, como nós estávamos vendo ali a imagem ali. A sensação já era inexplicável, então vendo as imagens fica mais ainda, isso me alegra mais ainda, né? E também me enche o coração de gratidão, cara, porque é um clube de 125 anos que nunca tinha conquistado um título nacional. Grandes craques, grandes personagens do futebol passaram por aqui e não conseguiram conquistar. Aí Deus vai e escolhe esse grupo, esse elenco, o Diogo, que saiu lá de Cuiabá, no humildezinho, não tinha quase nada, e poder ficar aqui na história com o primeiro um dos títulos nacional da equipe da Ponte Preta. Então isso deixa a gente com o coração muito gratificante, muito emocionado por Deus ter proporcionado isso a esse grupo e a mim. Você passou por gigantes também aqui do futebol brasileiro, né? Você já sentiu algo parecido com o que aconteceu ontem? Tipo assim, as mensagens que você recebeu, as histórias de torcedores que estavam ali no gramado, relembrando parentes, relembrando amigos que partiram e não viram esse momento. Você sentiu algo que foi diferente em relação aos outros clubes que você passou? Cara, com certeza. Eu falo até porque antes dos jogos assim decisivos, eu até cheguei a comentar, falei, gente, ganhar um jogo é muito difícil. Ganhar um campeonato é muito difícil. Ganhar onde não se ganhou é mais difícil ainda. Então nós vamos precisar de tudo dobrado, fazer tudo da maneira dobrada. E foi assim. E aí foi um momento que na coletiva lá após o jogo, alguém fez uma pergunta lá, foi até pro Arthur a pergunta, falou, muitos ponte-pretanos não estão aqui hoje. Muita gente aí fora estava falando, meu avô não está aqui, meu pai não está aqui para poder ver e tal. E quando se fez essa pergunta, um rapaz que trabalha de filmagem, ele começou a chorar lá atrás. Então esse negócio mexeu comigo, foi muito importante, né? Chego até a arrepiar quando eu lembro da cena do rapaz chorando. Então, com certeza, o título mais especial de todos, o título mais difícil de todos, por causa de tudo que envolve, todas as dificuldades, e por o clube não tinha ter conquistado esse título. Então foi maravilhoso, foi especial. Qual foi o grande momento que você viu que você falou, cara, não tá certo, mas eu acho que no final a gente vai conseguir comemorar? Qual foi o grande
tralo que você teve quando, mesmo as coisas não estavam andando fora de campo, você sentiu que o grupo estava buscando aquilo que vocês conquistaram, no caso, no último sábado? Olha, primeiro que desde quando nós chegamos no início do ano, conforme a gente foi a cada treino ali da pré-temporada e tal, nós fomos vendo, nos conhecendo, a qualidade individual de cada um, aí nós começamos a falar, se encaixar essa qualidade de cada um aí, nós vamos bater campeão, nós vamos conquistar os objetivos. E aí o Paulistão, nós já fizemos um grande Paulistão, então isso nos encheu de confiança e esperança. E antes de começar a Série C, em nossas conversas, nós falamos, gente, tá na nossa mão. Então vamos aproveitar, a gente pode fazer história. A oportunidade está na nossa mão. É um campeonato difícil, mas aqui tem muita qualidade, tem jogadores experientes que possam lidar com toda a situação. Então vamos nos concentrar, focar, não deixar que nada nos atrapalhe, nem nós mesmos, né? Porque às vezes nós mesmos, o eu, acaba atrapalhando. E aí depois, né, viram outras dificuldades, que é muito difícil. Quando o Elvis fala isso, que não vai encontrar, porque é difícil, cara, você encontrar no futebol. E eu vejo isso de uma maneira que foi até Deus, porque a pressão maior não era só os adversários que era qualificado, mas era você continuar treinando, se preparando e ir pro jogo, sabendo de todas, convivendo com todas as situações ruins. Então, por isso que eu falei ali, as famílias foram importantes, a minha esposa, meus filhos, e eu creio que também dos outros companheiros foram importantes, até da comissão técnica, para também ajudar nós nessa situação, nessa batalha, né? Elas entenderem também, tá difícil. Então, até assim, eu não vou ficar perturbando, não vou ficar incomodando, eu sei que tá difícil, mas tudo por esse objetivo, de conquistar o acesso, de conquistar o título. E graças a Deus, deu tudo certo. Diogo Silva, goleiro da Ponte. A Ponte entra na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Segundo a nova distribuição de vagas da CBF para a Copa do Brasil, além da Ponte, o campeão da Série D, que foi o Barra, campeão da Copa do Nordeste, também entra na terceira fase da Copa do Brasil. Enfim, a Ponte garante aí pelo menos uma premiação maior na competição nacional do ano que vem. Perfeitamente, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre a Ponte Preta também durante o Arena, né, nos próximos dias aqui no CBN Esportes. Só rapidamente, nada do título ainda, do troféu, tá? CBF ainda tá... vamos aguardar aí, CBF. Tem que fazer o protocolo, tem que fazer o protocolo pra festa ser completa. 4 horas tem Arena, gente. Hoje tem jogo do Brasil, hein, na tela da EPTV. Brasil, Itália, né? Brasil, 2h15, 2h15, esqueceram do horário de verão, né? 1h15 não, 2h15. Eu fiquei sabendo dessa história aí. 2h15 na tela da EPTV, vamos torcer para o Brasil. Na Itália tem horário de verão ainda. Aqui podia voltar.